Olá! Imagine o seguinte cenário. No auge de uma guerra, você se encontra encurralado, sem saída, e sua única esperança reside em transmitir uma mensagem da maneira mais secreta possível para sua tropa, superiores e entes queridos. É nesse contexto que surge a extraordinária história de um verdadeiro herói da Guerra do Vietnã, Jeremiah Denton. Este vídeo é uma jornada pela vida de um homem que arriscou tudo, ao vivo na televisão, para alterar o curso dessa guerra. Aqui, o Curioso te explica em detalhes a trajetória de Jeremiah Denton, uma lenda militar dos Estados Unidos. E descubra como ele conquistou um lugar de destaque entre os mais condecorados militares do país. Não se esqueça de apoiar o canal, clicando em gostei e se inscrevendo para não perder outras histórias e muitos outros vídeos igualmente fascinantes. Infância e começo na carreira militar. Jeremiah Andrew Denton Jr., nascido em 15 de julho de 1924 em Mobile, Alabama, nos Estados Unidos. Foi o filho mais velho de Jeremiah e Irene Denton, fazendo parte de uma família de 3 irmãos. Sua educação incluiu a frequência escola secundária católica Mike Jill Tolien, formando-se na turma de 1942, e ao Spring Hill College, localizado em Mobile, Alabama. Fato curioso é que sua avó, Irene Claudia Jackson, tinha laços familiares notáveis, sendo descendente de Roxana Virginia Hollinger, que por sua vez era filha de Alexander Hollinger. Vale mencionar que Alexander Hollinger era cunhado do congressista George Washington Wooley, o primeiro membro do Congresso eleito para representar Mobile em um distrito que abrangia a cidade. Jeremiah Denton seguiu seu caminho educacional interessado na Academia Naval dos Estados Unidos em Annapolis, Maryland, em julho de 1943. 3 anos depois, em 5 de julho de 1946, ele se formou na turma acelerada de 1947, obtendo um diploma de bacharel em ciências aos 22 anos. Coincidentemente, ele compartilhou essa turma com o futuro presidente Jimmy Carter, que regeu em 1977 até 1981. Sua trajetória na Marinha dos Estados Unidos abrangiu uma ampla gama de experiências, incluindo serviço em diferentes tipos de navios e aeronaves, incluindo dirigíveis. Seu foco principal estava nas operações navais e ele desempenhou papéis variados, desde piloto de teste até instrutor de voo, além de comandar um esquadrão de ataque que operava o A-6 Thunder, um avião de ataque embarcado, especialmente equipado para bombardeamento nuclear ou convencional, nas mais severas condições atmosféricas ou de escuridão. Em 1957, ele foi reconhecido por suas contribuições ao revolucionar as estratégias e táticas navais para a guerra nuclear, como o arquiteto do conceito Haystack, em português, conceito de palheiro. Essa estratégia envolveu a ocultação de porta-aviões dos radares, integrando-os ao tráfico comercial e evitando formações que pudessem sugerir a presença de uma frota naval. A eficácia dessa estratégia foi comprovada em simulações de manobras, permitindo que 2 frotas de porta-aviões realizassem 35 lançamentos simulados de armas nucleares antes que aeronaves agressoras e submarinos pudessem detê-los. Além disso, Denton continuou a aprimorar sua educação militar, obtendo diplomas do Air Force Stars College do Naval War College. Sua tese sobre assuntos internacionais durante o seu tempo do Naval War College foi reconhecido com as maiores honrarias, incluindo o prestigioso Prêmio do Presidente. Em 1964, ele alcançou o título de mestre em artes em assuntos internacionais pela Escola de Assuntos Públicos e Internacionais da Universidade George Washington, sediada em Washington, D.C. Guerra do Vietnã. Denton serviu como aviador naval dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Em fevereiro de 1965, tornou-se o comandante prospectivo do Esquadrão de Ataque 75, servindo a bordo do porta-aviões USS Independence. Em 18 de julho de 1965, o comandante Denton estava pilotando seu jato A-6 Thunder, enquanto liderava uma missão de bombardeio com 28 aeronaves sobre o norte do Vietnã, partindo do USS Independence, que estava posicionado no Mar do Sul da China.
Ele e o tenente Junior Barry Childress, seu navegador e bombardeiro, foram forçados a ejetar de sua aeronave, que foi danificada pela explosão de uma de suas próprias bombas Mark 8-2, pouco depois de ser lançada, fazendo com que ela perdesse o controle e caísse perto da cidade de Tân Hoa, no norte do Vietnã. Ambos os homens foram rapidamente capturados e feitos prisioneiros. Denton e Chury enfrentaram quase 8 anos de cativeiro, com 4 deles sendo passados em isolamento solitário. Durante esse período, Denton se destacou por sua liderança durante o episódio conhecido como Marcha de Hanoi, ocorrido em julho de 1966. Nesse evento, Denton e mais de 50 prisioneiros de guerra estadunidenses foram levados pelas ruas de Hanoi e agredidos por civis norte-vietnamitas. Talvez o momento mais notável da vida de Denton durante esse período tenha sido uma coletiva de imprensa televisionada em 1966, na qual ele foi obrigado a participar como prisioneiro de guerra estadunidense sob o controle de seus captores norte-vietnamitas. No entanto, ele aproveitou essa oportunidade para enviar uma mensagem de socorro, confirmando pela primeira vez ao Escritório de Inteligência Naval dos Estados Unidos e ao público estadunidense que prisioneiros de guerra estavam sendo submetidos a torturas no norte do Vietnã. Durante a entrevista, ele piscou os olhos rapidamente em código Morse, um sistema de comunicação que utiliza sinais como intervalos desiguais, muito usado pela segurança marítima para soletrar a palavra torture, indicando as terríveis condições que enfrentavam. Denton também foi questionado sobre seu apoio ao esforço da guerra dos Estados Unidos no Vietnã, ao qual respondeu: "Eu não sei o que está acontecendo, mas seja qual for a posição do meu governo, eu a apoio totalmente. Seja qual for a posição do meu governo, eu acredito nela, sim, senhor. Sou membro desse governo e é meu dever apoiá-lo, e o farei enquanto viver." Enquanto estava em cativeiro, ele foi promovido ao posto de capitão. Posteriormente, Denton foi agraciado com a Cruz de Serviços Distintos, a segunda maior condecoração militar que pode ser dada a um membro do Exército dos Estados Unidos, premiado por extrema bravura e risco de morte em combate real com uma força armada inimiga, e a Medalha Coração Púrpura, condecoração militar dos Estados Unidos, entregue em nome do presidente a todos os integrantes das Forças Armadas que sejam feridos ou mortos durante o serviço militar, em reconhecimento ao seu heroísmo durante seu período como prisioneiro de guerra. Em 12 de fevereiro de 1973, tanto Denton quanto Chury foram libertados em Hanoi pelos norte-vietnamitas, juntamente com 591 outros prisioneiros de guerra estadunidenses durante a Operação Homecoming, que marcou o fim do envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Ao desembarcar de volta aos Estados Unidos vestindo seus uniformes, Denton declarou: "É uma honra ter tido a oportunidade de servir nosso país em circunstâncias tão difíceis. Somos profundamente gratos ao nosso comandante em chefe e à nossa nação por este dia. Deus abençoe a América." Este discurso é amplamente reconhecido e lembrado no documentário de 1987, Dear America, Letters Home from Vietnam. Em português, Querida América, Cartas de Casa do Vietnã. Denton passou um curto período hospitalizado no Hospital Naval de Portsmouth, Virgínia, e depois foi designado para o comandante, Forças Aéreas Navais, Frota do Atlântico dos Estados Unidos, em fevereiro a dezembro de 1973. Em janeiro de 1974, Denton assumiu o cargo de comandante do Colégio do Estado-Maior das Forças Armadas em Norfolk, atualmente conhecido como Joint Forces State College, onde permaneceu até junho de 1977. Sua última atribuição na Marinha foi como assistente especial do chefe da Educação e Treinamento Naval na Base Aérea Naval de Pensacola, Flórida, de junho de 1977 até sua aposentadoria em 1º de novembro de 1977, com a patente de contra-almirante. Em 1976, Denton escreveu seu livro, When Hell Was in Session. Em português, é quando o inferno estava em sessão, no qual detalhou seu período como prisioneiro de guerra americano no norte do Vietnã. O livro foi adaptado para um filme de televisão com o mesmo título em 1979, estrelado por Hal Robards como Denton. Carreira política e morte. Em 1980, Jeremiah concorreu como candidato do Partido Republicano a uma vaga no Senado dos Estados Unidos pelo seu estado natal, Alabama.
Sua campanha recebeu apoio da Moral Majority, uma organização política associada à direita cristã e ao Partido Republicano, fundada em 1979 pelo ministro batista Jerry Falwell Sr. e seus aliados, e que encerrou suas atividades no final da década de 1980. Nas eleições primárias, ele derrotou com facilidade Armstead Selden, um ex-congressista dos Estados Unidos que havia trocado de partido, angariando apoio da elite republicana do estado. Posteriormente, Denton surpreendeu ao vencer com 50,2% dos votos nas eleições de novembro, derrotando o candidato democrata Jim Folsom Jr., que havia vencido o atual titular Donald W. Stewart nas eleições primárias democratas. Essa vitória fez de Denton o primeiro almirante da Marinha aposentado a ser eleito para o Senado dos Estados Unidos. Vale mencionar que o único outro almirante da Marinha aposentado a servir no Senado dos Estados Unidos foi Thomas C. Hurst, de Connecticut, que foi nomeado para ocupar uma vaga no Senado e serviu de 15 de novembro de 1945 a 5 de novembro de 1946. Denton também conquistou outros marcos históricos em sua eleição. Ele foi o primeiro republicano a ser eleito por voto popular em Alabama desde o início das eleições diretas de senadores dos Estados Unidos em 1913. Além disso, Denton se tornou o primeiro senador republicano de Alabama desde o período da Reconstrução, que se estendeu de 1865 a 1877, após o término da Guerra de Secessão, e também foi o primeiro católico a ser eleito para um cargo estadual em Alabama. Como senador, Denton se destacou ao abordar questões relacionadas à regulamentação da promiscuidade sexual e à promoção da integridade da família nuclear. Ele trabalhou incansavelmente em prol desse objetivo, buscando a aprovação de um projeto de lei no valor de $30 milhões para promover a castidade entre os adolescentes. Em 1981, ele obteve sucesso ao fazer com que a Lei da Vida Familiar Adolescente, conhecida como Lei da Castidade, fosse aprovada como parte do amplo projeto de Lei Omnibus de 1981, que englobava várias disposições e garantias genéricas. Denton também expressou claramente suas preocupações sobre questões de segurança nacional, principalmente relacionadas à União Soviética. Ele declarou à revista Time, popular em Nova York, no início da década de 1980, que temia que a segurança nacional estivesse diminuindo proporcionalmente ao ponto de compará-la aos tempos em que as tropas de George Washington estavam enfrentando dificuldades em Wallingford. Em 1986, Denton perdeu por uma margem estreita em sua tentativa de reeleição para o Senado dos Estados Unidos, recebendo 49,7% dos votos contra o congressista Richard Shelby, um democrata conservador que mais tarde se tornou republicano. Em 2007, a primeira esposa de Denton, a mãe de seus 7 filhos, Catherine Jane Moore, faleceu após 61 anos de casamento. Em 2010, ele se casou com Mary Bell Borden. Seus filhos incluíam James S. Denton, que atuava como editor e publicador da revista World Affairs, e também era diretor do Instituto World Affairs, entre outros 6 filhos. Denton faleceu em 28 de março de 2014, aos 89 anos, devido a complicações de uma doença cardíaca, em um hospital em Virginia Beach. Ele foi sepultado no Cemitério Nacional de Arlington, ao lado da sua amada esposa Jane. Qual é a sua impressão sobre a vida e experiências de Jeremiah Denton? Você acha que teria a coragem que ele demonstrou ao enviar mensagens secretas em um programa ao vivo? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários. Além disso, fique à vontade para sugerir outras histórias fascinantes que gostaria de ver aqui no canal O Curioso. Lembre-se de se inscrever para não perder futuros vídeos como este. E se este conteúdo foi do seu agrado, não deixe de compartilhar e garantir o seu gostei. Até a próxima!